Livro de Zacarias, capítulo 7, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: No quarto ano do rei Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, no dia quarto do nono mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Continuaremos nós a chorar com jejum no quinto mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor, e o sul e a campina eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falara o Senhor dos Exércitos: Executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia cada um a seu irmão, não oprima a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvi. Eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela bênção de podermos orar, Senhor Deus, nas nossas quartas-feiras. Obrigado por esse ajuntamento tão precioso, Senhor Deus, que nós prezamos a oração de corações sinceros, Senhor Deus, ainda que sejamos pecadores. Nós oramos ao Senhor porque nós confiamos no Senhor, Senhor Deus. Rogamos as bênçãos do Senhor na meditação desse texto. Fala o nosso coração, nós te pedimos, Senhor. Que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos confronte diante dos nossos pecados, nos console, nos ensine. É o que nós te pedimos, Senhor Deus. As bênçãos do Senhor, mais uma vez durante essa noite. Faça esse pedido, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Como é comum para nós, é tão engraçado isso, né? É tão engraçado, mas nós temos esse costume muitas vezes. Nós achamos que nós enganamos a Deus. Nós achamos que parece que Deus não sabe o que está acontecendo no nosso coração, no nosso dia a dia, as nossas motivações, as nossas intenções. E é tão estranho isso. Por que eu digo estranho? Né? Porque nós somos criaturas. E aqueles que foram salvos, eles são filhos. Mas quem é pai aqui já sabe, né? Que quando a criança está fazendo arte, ela faz uma carinha diferente, né? Faz uma feição diferente, ela dá uma risadinha diferente, ela se comporta diferente. Você fala assim, tem arte aí, alguma coisa aconteceu, né? Eu só não sei o que ainda, no nosso caso. Mas Deus não é assim. Deus sabe exatamente o que passa no nosso coração, as nossas intenções, o que nós estamos fazendo. Provérbios 15, 3 é muito rico ao dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, estão contemplando os maus e os bons.
Ainda que você não saiba, ainda que eu não saiba, ainda que muitas pessoas não sabem, Deus sabe. Deus conhece verdadeiramente. E uma das coisas que muitas vezes nós fazemos, e pasmem isso, é tão estranho, nós fazemos isso, por exemplo, quando nós oramos, quando nós estamos falando com o Senhor. Por isso que vida com o Senhor é vida de intimidade. Vida com o Senhor é dia a dia. Eu já disse aos irmãos várias vezes, não são algumas horas da semana, são todas as horas da semana. São todos os momentos. Não existe para o cristão uma vida secular. Você vai trabalhar, você vai vender literalmente o seu tempo, a sua habilidade. Não é isso que você faz na empresa? Você vende a sua habilidade, o seu tempo. Eles pagam lá pelas suas 8 horas de trabalho, 10 horas, 12 horas, e assim vai. E aí a sua habilidade e o seu tempo vão sendo pagos. E assim que acontece. Até Jesus voltar vai ser assim. Nós vamos trabalhar com o suor do rosto e assim sucessivamente. Mas, queridos, esse Deus que controla todas as coisas, sabe realmente que uma vida sincera diante dele não é feita pela religiosidade. É então interessante que religiosidade é algo que nós costumamos fazer com excelência. Nós somos habilidosos em sermos religiosos. É isso que o evangelho, quando a gente fala de cristão, e cristão, quando eu quero trazer a palavra cristão, que hoje várias seitas até utilizam o nome de cristão, por causa de Jesus Cristo. Religiosidades que não tem nada a ver com o cristianismo, até que fala que é cristão, porque Jesus lá nessas religiosidades, ele é um grande profeta. Então, assim como alguns seguem Buda, Maomé, né, e entre outros aí, eles seguem Jesus Cristo e está tudo certo, faz aquele sincretismo religioso, mistura tudo e está tudo valendo. Mas o evangelho não faz isso. O evangelho ele vai no cerne do nosso coração. O evangelho ele transforma você e a mim. Nós fomos transformados, literalmente transformados. Nós passamos a olhar no espelho e a gente começa a enxergar uma pessoa que você conhece e que você passa a saber mais sobre ela. Estou falando do espelho. E aí no espelho você tenta até mentir para o espelho e você não consegue mentir para o espelho porque o espelho sabe quem você é. Que dirá Deus, queridos? Que dirá Deus que conhece muito bem o nosso coração, né? Esse sermão aqui de Zacarias, no capítulo 7, ele é muito interessante, porque as pessoas vão buscar uma pergunta para o profeta. E aí? Continuamos a praticar a religiosidade? A resposta de Deus é preciosa. A resposta do Senhor é maravilhosa. Queridos, Deus não quer religiosidade. Deus quer vida. E vida de oração, ela está intimamente ligada com vida de obediência. Nós vamos perceber isso no texto. Aquelas pessoas queriam ter uma religiosidade, praticar uma religiosidade, mas diante de Deus, Deus fala assim, eu quero coração. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. É isso que a palavra dele diz. Deus habita no alto e sublime trono. O livro de Isaías deixa claro isso. Mas ele habita com aquele contrito, quebrantado de coração. Então, o evangelho, ele nos leva para um outro lugar, que esse mundo não vai entender. Esse mundo não vai entender. E não tem que entender mesmo. Só tem que entender aqueles que são salvos. Por isso que quando Paulo traz uma linguagem de cegueira espiritual, às vezes para a gente ficar estranho, porque graças ao Senhor, para nós já está tão claro que a cegueira espiritual não tem sentido, porque você fala assim, cegueira espiritual, o que é cegueira espiritual? Cegueira espiritual é alguém se ajoelhar diante de uma imagem de escultura e achar que aquela imagem vai representar uma adoração. Quando na verdade Deus você não toca. Você não consegue pegar em Deus. Você crê no Senhor. Quem esteve aqui no sacrifício de Jesus na cruz? Acontecido há 2000 anos. Eu creio que você não tenha tudo isso de idade, né? Por mais velhinho que você possa parecer. Você não estava lá. Por que você crê?
Porque é a fé que você tem na palavra de Deus. Isso acontece com aqueles que Deus deixa claro, que passam de cegueira espiritual para enxergar. A religiosidade, meus queridos, ela não vai substituir a vida com Deus. Eu dei um exemplo de tipo de religiosidade, mas em nosso contexto evangélico, o misticismo tem entrado de tal forma que se torna algo meio religioso. Pessoas se tornam alvo de adoração, isso eu estou falando no contexto evangélico. Pessoas se tornam alvo de adoração como você começa a olhar para aquela pessoa como alguém que é praticamente um guru. Onde o evangelho não tem isso. O evangelho não tem isso. O evangelho tem aqueles que confessam seus pecados, creem no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, creem que ele ressuscitou e a partir dali eles têm uma vida em santificação, confessando seus pecados e querendo buscar a Deus a cada dia. Isso é evangelho. Fora disso, o evangelho não é algo que você crê e aí te dá um passaporte para o céu e aí está tudo resolvido na sua vida. Evangelho transforma vidas, irmãos. Por isso que quando a gente vê um crente, por isso que aquele pensamento que Paulo fala de crente carnal, né? Na verdade, a pessoa nunca foi convertida. Ela nunca teve um encontro com o Senhor. Porque não houve transformação. E essa é a palavra verdadeira e única do Evangelho. Olha só, o que estava acontecendo aqui em Zacarias. No 4º ano de Dario, ali por volta de 518, dezembro, mais ou menos aqui está datando para a gente. Dezembro de 518. Lembrando que o pessoal já retornou em 539, retorno do cativeiro, passou aqueles 3 anos de lançar o alicerce, estão passando aqueles anos, sabe aqueles anos que a obra está parada? Então, Ageu e Zacarias estão falando nesse momento. Pouco antes da reconstrução ser concluída aqui. E aí diz ali, no 4º ano de Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, lá no versículo 1. No dia 4º do 9º mês, que é Quisleu. Aqui está dizendo mais ou menos 7 de dezembro, por ali, de 518. Muito bem. Quando de Betel, essa Betel é aquela Betel que tinha 2 bezerros de adoração, em Dan e Berseba, né? Aliás, Dan e Betel, desculpa. Betel era um dos centros de adoração e Dan era outro centro de adoração. Adoração, literalmente, assim, idólatra, 2 bezerros de ouro. Mas aqui já é o retorno. Na lista de Esdras, lá do povo que retorna do cativeiro, na lista de Esdras ele coloca pelo menos 223 homens fiéis, lá na região de Betel. Então era o povo que já estava caminhando com Deus. Olha que joia. Então tá lá. Então de Betel foram enviados Sarezer e Regem Meleque e seus homens para suplicarem o favor do Senhor. E eles perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas. A pergunta deles: olha, nós continuaremos a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Ou seja, nós continuamos nesse ritual de sempre quando nós lembrarmos a destruição de Jerusalém, que é essa data que eles estão citando aqui, nesse mês. Quando chega a data que lembra 586, a destruição do templo, a destruição da cidade, nós continuamos a chorar? É uma pergunta aparentemente espiritual, né? Olha, nós vamos continuar ainda trazendo à memória essa tristeza que foi a destruição de Jerusalém? De repente você pode olhar para essa religiosidade e falar assim: nossa, povo comprometido com o Senhor. Estão fazendo um jejum, trazendo à memória uma data muito triste. Legítimo. Será? Vamos ver o que o Senhor diz disso. O Senhor diz, respondendo a eles: fala ao povo desta terra e aos sacerdotes. Explica para eles o seguinte: quando vocês estão jejuando, quando vocês estão pranteando? No 5º e no 7º mês, aqui provavelmente foi a morte de Gedalias, um rei colocado por Nabucodonosor. Então, ou seja, Deus não está falando só do 5º mês, que era a lembrança da destruição de Jerusalém. Agora Deus está falando, no 7º mês também acontece o jejum. Mas algo importante precisa ficar relatado para nós aqui.
durante esses 70 anos, certo? Que é o período lá do cativeiro. Acaso foi para mim que vocês jejuaram? Com efeito, foi para mim? Ué, você começa a pensar, fala assim, o Senhor já tinha instituído alguns jejuns. Mas esse jejum o Senhor tinha instituído? Deus não tinha instituído. Nem esse jejum do 5º mês, nem esse jejum do 7º mês. Se o Senhor instituiu, era para fazer, sim ou não? Resposta clara, não. O Senhor não instituiu. Não era algo criado pelo Senhor. O que o Senhor está falando? Vocês criam uma religiosidade. Vocês vêm perguntar se é para continuar essa religiosidade que vocês estão criando? Ué, vocês estão fazendo para vocês mesmos. Vocês estão fazendo para mim. Queridos, como nós criamos isso, não é verdade? Para pensar. Nós criamos algumas coisas que Deus não requer da gente. E a gente vai criando muitos artifícios. Aí daqui a pouco você fica entrando com esses artifícios para a sua vida, achando que está bombando com o Senhor. Achando que Deus está olhando para você e falando assim, olha, que espiritual. Mas espera, Deus pediu isso? Na continuidade do texto, nós vamos dizer o que Deus pediu. Nós vamos ver o que Deus pediu. Nós vamos dizer, não, nós vamos olhar para o que Deus realmente pediu. Coisas que essas sim deveriam ser. Agora, esses 2 jejuns, vocês instituíram. Vocês instituíram porque vocês quiseram. Então, se vocês vão continuar a chorar ou não, é uma coisa que vocês estão colocando como uma prática religiosa e vocês estão fazendo, dizendo que é para mim isso. Para mim. Eu fico imaginando Deus dizendo isso através de Zacarias, queridos. Gente, para mim, vocês estão querendo me enganar? Vocês estão querendo me enganar? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que vocês comem e bebem? Tem certas práticas, queridos, que muitas vezes você começa a ver, isso é prática religiosa. E Deus não requereu de você. É muito interessante quando as pessoas falam assim, pastor, eu tenho que ir para a igreja? Eu falo para a pessoa, não. Ô pastor, mas como assim? Fala que não tem que vir para a igreja? Porque se você já vem com o pressuposto que você tem que vir, você não tem que vir. Você vai porque o seu coração arde por adorar ao Senhor, por estar com os irmãos, por querer aprender do Senhor, por querer dedicar a Ele 2 horas da sua semana. Você dedica 8 horas para o seu trabalho, de segunda a sexta, às vezes até mais. Aí para o Senhor, de repente, é 1, 2 horas na quarta. Depende se o pastor estiver animado e fazendo a pregação e vai adentrando à noite, né? Ou no domingo, né? Que passa alguns minutos ali, né? Mas algumas horas da semana você vem para quê? Para adorar. Então, o fato de você ter que vir, quando me perguntam isso, eu falo assim, olha, eu vou ter que ser sincero com você, não tem não. Se você vem com esse pressuposto, não tem. Agora, eu creio que um adorador, ele vai, porque ele deseja, é o coração dele que anseia de estar querendo saber mais do Senhor, conhecer mais do Senhor, adorar mais do Senhor. Aí sim, ele não tem que vir, ele vai. Ele vai porque sabe que aquilo é bênção para ele. Aquilo é bênção para os irmãos, aquilo glorifica a Deus, aquilo honra ao Senhor. Veja a diferença da religiosidade. Religiosidade você precisa bater cartão. Não, vamos colocar a maquininha de cartão, né? Nem dar o cartão para você para ver sua presença. Apesar que às vezes dá vontade de colocar umas cadernetas, né? Caderneta assim, só para dar ponto positivo, ponto negativo. Não dá vontade não. Porque igreja não é assim, irmãos. Ninguém vive a igreja obrigado. Saiba disso. Quando a pessoa vai vivendo assim, chega uma hora que ela não aguenta. Não aguenta. Ela fala assim, não dá para mim. Aí você começa a olhar e fala assim, por que não dá? Porque nunca deu. Nunca foi uma transformação de coração. Foi uma religiosidade. Foi algum jejum que essa pessoa instituiu, que daqui a pouco ela diante do Senhor, o Senhor vai falar assim, está fazendo isso para você mesmo. É muito sério isso, irmãos. Essa é a diferença da religiosidade. Eu lembro uma vez,
Uma senhora falava para mim, de uma outra religião, ela falava que toda vez ela ia naquele ajuntamento, porque ela estava, cada vez que ela ia, era um tijolinho que ela levava para construir a casa dela no céu. Então ela ia todas as vezes. Todo ajuntamento que a igreja tinha, né? Ela tinha, e ela tinha isso como pensamento. É um tijolinho para minha casa no céu. Ah, irmãos, você acha? Eu fico pensando em João 6. João 6, o Senhor Jesus estava multiplicando pão e peixe. Aí chegou uma hora e o Senhor Jesus falou, não tem mais pão e peixe. Vocês estão vindo só por causa da comida. Eu sou o pão da vida. O que aconteceu com muitas daquelas pessoas que estavam indo? Só estavam indo por causa do pão e do peixe. Foram embora. O Senhor Jesus olhou para os discípulos e falou, não, vocês fiquem aqui, porque senão eu vou ficar sozinho. Não, o Senhor Jesus olha para os discípulos, vocês querem também? Porque não era esse compromisso com o Senhor. Não é um compromisso religioso, é um compromisso de vida. Aí, queridos, aí foi Pedro e disse, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não tem para onde ir, Senhor. Só o Senhor pode nos levar o caminho que chegamos até Deus, sendo Jesus o Deus encarnado. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ele disse isso em João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Ele não disse que Ele era um caminho, porque, segundo o ditado popular, todos os caminhos levam a Deus. Não levam, não. Jesus não falou, ele não falou com um pronome, um artigo, melhor dizendo, um artigo indefinido. Ele não era um caminho, ele era o caminho. Ele não era uma verdade. Ah, não, os evangélicos lá seguem essa verdade, mas tem a verdade daqui, tem a verdade de lá. Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade, não uma verdade. Ele é a verdade, é definido, artigo definido. E ele é a vida, única forma de vida que existe em Jesus Cristo. Claro quanto isso. Religiosidade, vão ficar perguntando para o Senhor, e aí? Nós continuamos fazendo a religiosidade? O Senhor falou assim, vocês estão fazendo para mim? Você acha que vocês estão instituindo jejuns para demonstrar que vocês são espirituais? Continuidade do texto, queridos. Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam? Quando Jerusalém estava habitada e em paz, em suas cidades, ao redor dela, e o sul, em Campina, eram habitados. Quando o Senhor estava falando com os profetas, quando o Senhor deu a palavra dele, as pessoas obedeceram? Aqueles que foram enviados foram obedecidos? Não precisa ir, mas eu vou ler aqui para vocês Isaías capítulo 1. Um dos profetas que foram enviados pelo Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestem bem atenção. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, eu estou farto. Estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Aí fica a pergunta. Quem mandou vocês trazerem animais, cordeiros para sacrificar aqui para mim? Eles vão responder, o Senhor. O Senhor falou que é para a gente trazer. O Senhor falou que a forma de sacrifício era essa. Nós trazemos aqui para os sacerdotes, e os sacerdotes fazem a intermediação, os nossos pecados são perdoados, nós voltamos para casa. Foi o Senhor que requereu. Assim? Então o Senhor continua dizendo. Por exemplo, essa seria a resposta deles, né? Mas o Senhor diz, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Também as festas da lua nova, os sábados, as convocações, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a juntamento solene. Então a questão não era o sacrifício, era como estavam se fazendo o sacrifício.
Aquele tipo de sacrifício não tinha valor nenhum, porque não estava relacionado à vida cristã de cada pessoa daquela. Isso que é muito sério, queridos. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Preste atenção. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Mas o Senhor dá uma esperança. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ou seja, o que o Senhor está dizendo? Esse tipo de ajuntamento falso não adianta nada. Não adianta nada. Então, assim, estão criando religiosidade. O que os profetas falaram? Eu li para todos aqui, brevemente, Isaías. Aquele ajuntamento não valia de nada. Se o povo de Zacarias voltasse e desse uma lida no profeta Isaías, falou assim, realmente, o que adianta a gente fazer jejum se o que o Senhor instituiu para a gente fazer a gente não está fazendo? Aí vem a sequência. Olha lá, queridos. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, versículo 8, versículo 9. Assim falara o Senhor dos Exércitos, executai o juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia a cada um ao seu irmão, não oprima a viúva, nem um órfão, nem um estrangeiro, nem um pobre, nem tente cada um ao seu coração mal contra o seu próximo. Isso era para ser feito. Então Israel, ele vai explicar, foi levado para o cativeiro porque coisas assim não estavam acontecendo. É interessante que Deus fala isso também em Amós. Havia injustiça no meio do povo de Deus. Havia falta de misericórdia no povo de Deus. Havia opressão entre os próprios irmãos. Então, diante disso, não adianta vir fazendo jejum e achando que está tudo certo. Irmãos, vida de oração, ela está relacionada diretamente à vida de obediência. Vida de oração é muito engraçado ver pessoas assim, que elas são, evidentemente, elas nem escondem, de maneira assim, clara e evidente, são pessoas desobedientes ao evangelho. Mas às vezes você pergunta para ela, não, eu dou dízimo. Não, eu vou na igreja. Não, todo domingo estou lá na igreja. Não, eu sempre participo. Faço as minhas orações. É muito engraçado isso. Me perdoem dizer isso, mas é verdade. Eu faço as minhas orações. Faço as minhas devocionais. E aí? E quando um princípio você está deliberadamente desobedecendo, está tudo certo. Como se Deus fosse bobo, irmãos. Como se Deus fosse bobo. Assim, Senhor, eu não obedeço esse princípio. Esse princípio aqui, eu não vou obedecer. Mas eu dou dízimo. Eu participo das coisas. Eu faço meu devocional. Eu leio a Bíblia. Eu faço meus estudos bíblicos. Olha que interessante isso, querido. Eu fico imaginando. É como esse pessoal. Nós fazemos jejum. Mas e o direito da viúva? Não, não, a gente não está seguindo isso, não. Mas e do órfão que veio, que está aí, que está sofrendo no meio de vocês? E o estrangeiro, cara, para cuidar? Gente, vocês têm um livro de Ruth, mostrando a minha misericórdia para com o estrangeiro. Vocês sabem da Raabe, entrou no nosso povo porque eu tive misericórdia. E vocês não estão cuidando do estrangeiro. E vem fazer ajuntamento, 2 ajuntamentos, para dizer que estão espirituais, estão querendo dizer para mim que vão continuar chorando e demonstrando essa religiosidade e está tudo certo. O Senhor vai explicar depois o que aconteceu com os profetas que pregaram no passado e falaram a verdade. Olha como o povo praticou. Continua o texto. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras do Senhor dos Exércitos. Que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Esse povo precisava ver, não é uma continuidade de um jejum. Ainda que jejum fosse instituído por Deus, jejum é legítimo.
Jejum é legítimo, mas da maneira correta, queridos. Não é barganha com o Senhor. Olha, Senhor, o que eu estou fazendo. Está vendo aí? Mas e o princípio? E a vida comigo? E a vida de obediência aos meus princípios? Não, Senhor, é o seguinte, é difícil, né? Sabe como é que é? A carne é fraca. Não é isso? A carne é fraca. Tem que matar um leão por dia, Senhor. Difícil demais. Então, mas peraí. Então você cumpre uma religiosidade e acha que está tudo certo. Está tudo tranquilo. Não. O que aconteceu com Israel e com Judá? Desobedeceram. Enviei Amós, enviei Oséias para o reino do norte. Falei para eles que eles estão oprimindo, que eles estão vivendo numa aparente prosperidade material, mas longe de mim, uma precariedade espiritual. Deixei isso claro com Oséias. Oséias se casou com uma prostituta para demonstrar a infidelidade de Israel para comigo. Deixei isso claro para vocês. Enviei o profeta falou, vocês não seguiram. Enviei Amós, vocês não ouviram Amós. Então tinha até sacerdote mandando Amós embora, sendo que Amós nem era profeta. Eu levantei um boieiro de Judá para ir para o reino do norte para pregar para vocês, e vocês não ouviram. Jeremias, vocês perseguiram Jeremias. Ninguém creu. Jeremias falou 70 anos de cativeiro, obedeça ao Senhor, volte para o Senhor. Não obedeceram. Ele vem cumprir religiosidade? Gente, mas isso quando a gente olha para o povo de Israel fica mais fácil assim, né? Não, eles são assim mesmo. Mas quantas vezes nós sabemos de princípios na nossa vida que nós estamos negligenciando? Não confessamos diante do Senhor e aí acha que cumprindo alguns rituais de religiosidade está tudo certo. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe do nosso coração, sabe da intenção. Isso para mim, queridos, eu falo para vocês, ministerialmente falando, é o que me consola e me conforta. Às vezes as pessoas, a gente fica pensando, mas vai enganar a gente, vai passar a gente para trás. Irmãos, a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Eu já disse a você, o meu desejo como pastor é deixar a palavra clara para que você entenda e viva de acordo à verdade de Deus. Porque, queridos, quando nós descansamos e sabemos que Deus que julga a nossa causa, olha, nosso coração assim, sabe, literalmente descansa. Nós ficamos em paz. Ainda que pode estar aquele turbilhão acontecendo, né? Você e eu, como crentes em Cristo, precisamos confiar no Senhor. O Senhor há de nos proteger, há de cuidar de nós. Mas vida de oração, vida de obediência. Você sabe desse pecado. Por que não confessa e deixa? Provérbios 28:13, né? O que encobre a transgressão, o que diz Provérbios 28:13? O que encobre a transgressão jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Tão claro quanto isso? Encobre a transgressão, não prospera, não caminha, não vai. Mas confessando e deixando, alcança a misericórdia do Senhor. Pastor, mas o difícil é confessar e deixar. É isso que o Evangelho faz, queridos. O Evangelho deixa claro para a gente quem nós somos. Que nós carecemos do perdão de Deus. Nós confessamos e deixamos a iniquidade. E servimos a Deus. Esse é o Evangelho. Não é uma prática de religiosidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Prática de religiosidade é fácil. É fácil mesmo. Ainda que tenha uns rituais aí pelo mundo, não sei se vocês já viram. Já vi um que me chocou bastante assim em termos da ignorância acerca de Deus. Acho que era uma espécie de uma gilete na ponta de um cordão. E a pessoa ia passando e tacando nas costas. E aquilo furando tudo. Sabe assim, aquele sangue jorrando. E a pessoa aqui assim, ó, se martirizando. E achando que aquilo está agradando a um Deus que não existe. O Evangelho liberta a gente dessas religiosidades pagãs, imundas, satânicas, demoníacas, queridos.
Por isso que quando eu vejo cristãos vivendo baseado em religiosidade, eu fico entristecido. Porque às vezes até professam ser crentes em Cristo Jesus. Mas eu só fico perguntando, que evangelho? E aí Deus dá a benção da gente estudar a carta aos Gálatas e a gente vê claramente que não há outro evangelho. Então estou fazendo tudo para nada. Essa é a tristeza daqueles que não conhecem a Deus, queridos. Por isso que quando nós oramos por salvação de pessoas, é pedir a Deus para fazer com que essa pessoa enxergue a verdade. A verdade não está ligada à religiosidade, queridos. Deus queria que essa prática fosse comum em Israel. Imagina uma nação que cuidava dos seus estrangeiros, das suas viúvas, dos seus pobres. Olha que testemunho ia dar da fé. Um Deus que provê, um Deus que cuida, um Deus que é misericordioso. Mas a nação estava fazendo exatamente ao contrário. Injustiça. Quando Abacuque inicia o seu livro, queridos, a sua mensagem, a sua sentença, ele diz, até quando, Senhor? Até quando violência? Mas sabe o que é estranho? Até quando, no meio do povo de Deus, ele está pregando para o povo de Deus. É isso que, você fala assim, mas peraí, é isso que Abacuque está presenciando? Pois é isso que ele está presenciando. Abacuque, o profeta que estava ali prestes, né, eu fico imaginando a cena, parece que Abacuque estava aqui, a poeira levantada pelos cavalos inimigos estavam dando para enxergar. Parece que é isso, eu tenho essa visão assim. Porque ele fala há poucos anos os babilônios invadir Jerusalém. Mas olha só, queridos, Deus continua dizendo ao povo ainda. Visto que eu clamei, versículo 13, e eles não ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi. Diz o Senhor dos Exércitos. Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável eu fiz uma desolação. Terra que mana leite e mel, terra prometida, terra a qual o Senhor falou assim, olha, vocês vão possuir aquela terra. Vocês vão pegar plantações que não foram vocês que plantaram. Vocês vão habitar em casas que vocês não construíram, porque eu decidi dar a vocês. O mar se abriu para eles irem para o deserto, até chegar a essa terra prometida. O rio se abriu, o Rio Jordão, para eles atravessarem e chegar até a terra prometida. O muro caiu, de forma a eles entrarem na terra prometida. Eles fizeram dessa terra desolação, por desobediência. O Senhor clamou. Jeremias, Isaías, Micaías, Natã, Oséias, Joel, Sofonias, Abacuque. Profetas que pregaram para o povo, falaram para o povo, exortaram o povo, disseram ao povo, explicaram ao povo. E o povo, como eu achei muito rica essa expressão que diz aqui, como o coração duro como diamante. É uma coisa dura, é diamante, queridos. Diamante é duro. Olha como estava o coração do povo. Por não obedecer. E aí vem cumprir jejum e achar que está tudo certo. Ah, meus queridos. Não, pastor, olha, eu sou dizimista, mas estou afastado. Que sentido tem isso, queridos? Não, pastor, eu sou uma pessoa que é envolvida com a igreja, mas olha, com tal e tal irmão não converso não, porque, olha, eu não sei, é difícil lidar com tal pessoa assim. E acho que está tudo certo. Diante de Deus, assim, Deus está falando, olha que joia. Se para ofertar, por exemplo, né, um exemplo, era para acertar com o irmão e depois ofertar. Porque é vida, irmãos. É religiosidade. Como eu disse a você, se eu der para você,
E eu não farei isso, porque eu não sou louco, porque eu não quero brincar com Deus. Mas se eu der para você uma lista de 20 regrinhas, para você ser um bom cristão, eu tenho quase certeza que você vai cumprir. Ah, cristão não vai em tal lugar. Ah, então tá bom, não vou em tal lugar. Cristão não toma isso. Ah, então não toma isso. Cristão não fala assim. Ah, então cristão não fala assim. Aí você vai seguindo, vai ticando as regrinhas. Nossa, que joia. O jovem rico, né? E a lei? Não, a lei eu obedeço. A lei eu obedeço todo. Então tá certo. O seu problema é com dinheiro. Então é o seguinte, dá tudo que você tem e vem me seguir. Ah, não. Aí não. Aí já é demais. Aí já é demais. Por quê, queridos? Porque é vida. É vida. É interessante como esse mundo nos prende, as coisas diversas desse mundo nos prende, a religiosidade nos engana, sabe assim, dá aquela máscara de espiritual, quando na verdade está distante do Senhor. Evangelho é conversão, queridos. Evangelho é conversão. Aquelas pessoas não ouviram o clamor de Deus. Quando elas clamaram, o Senhor também não as ouviu. E não é porque Deus estava magoado e chateadinho, não, porque Ele estabeleceu a lei. O texto que nós lemos no começo, de 1 Samuel capítulo 15, Saul tinha uma determinada ordem. Destrói tudo. Tudo. Ô Saul, quando você entrar na cidade, é tudo. Né? Não vai restar nada. Samuel deu essa ordem clara para ele. Quando Samuel vai falar com Saul, ele já tinha recebido do Senhor que Deus já tinha rejeitado Saul, porque Saul não era verdadeiro. Essa é a verdade. Quando chega lá, ouve o balido, ouve o mugido. Peraí, mas não era para sobrar nem mal nenhum? Não era para sobrar nada? A ordem de Deus foi clara quanto isso? Sobrou até o rei. E aí o Saul falou, não, o povo que trouxe. O povo que trouxe. E o seguinte, deixa eu explicar para você, Samuel, acontece o seguinte, a gente viu essas ovelhas gordas, falou assim, o Senhor vai se agradar demais dessas ovelhas. A gente pegou o melhor lá do rebanho do Agag, e aí a gente vai ofertar ao Senhor, porque nós somos espiritual. Qual que era a ordem? Não vai sobrar nada. Vai destruir tudo. Não, mas a gente veio aqui ofertar para o Senhor. E outro, o povo que decidiu isso daí. Aí Samuel faz pergunta para ele, Deus tem prazer nesse sacrifício todo que você está fazendo, Saul? Deus tem mais prazer nesse sacrifício ou obedecer a palavra dele? Texto final foi lido, Deus rejeitou Saul. Porque o que Deus deseja de nós, queridos, é uma vida de oração, que é relacionamento com Ele, mas uma vida de obediência. Não dá para desconectar isso. Não dá para tentar enganar Deus. Ó Senhor, estou aqui orando, espiritual. Espiritual. Olha, você vai, que bonito. Que jóia. Aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos enganam bem. E graças a Deus nós não somos Deus, né? Graças a Deus. Aos nossos olhos engana, que espiritualzão, super crente, né? Aí não consegue perdoar. Ó, não consegue se doar, não consegue amar, não consegue se dedicar. Mas é espiritual. Lê a Bíblia todos os dias. Ó, decora versículos. Fala uma coisa para mim, decorar versículo é ruim, sim ou não? Ler a Bíblia é importante, sim ou não? Sim. Orar é importante, sim ou não? Fazer isso sem uma vida de obediência agrada a Deus? Precisa sondar o nosso coração, queridos. A religiosidade não está tão distante quanto a gente pensa. Não está tão distante. A gente precisa sondar o nosso coração e falar, Senhor, eu quero ter um coração sincero diante do Senhor. Um coração contrito e quebrantado, um coração que obedece, um coração que sofre o dano mesmo. Um coração que sofre um dano. Um coração que se é para andar 1 milha, anda 2. Um coração que dá a túnica, dá a capa. Um coração que quer ser um testemunho, porque vive perto do Senhor. Esse é o pedido verdadeiro, queridos. Essa vida sincera com Deus. Eu fico pensando,
Mateus 7, sempre me chama a atenção, né? Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Queria ler alguns versículos. Versículo 21. Os últimos versículos antes do encerramento do nosso culto. Preste atenção, queridos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso é claro, Mateus 7, 21. É claro. Muitos naquele dia hão de dizer-me, né, o Senhor Jesus dizendo, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Alguns podem ser religiosos. E diante do Deus que conhece o coração, vai falar para ele assim, olha, você não teve relacionamento nenhum comigo. Não conheço você. Não tenho relacionamento com você. Não adianta ficar com práticas de jejum e achar, vamos continuar chorando no quinto e no quinto mês? Você vai falar assim, pode chorar no quinto, pode chorar no sétimo mês, pode chorar o que for. O que eu quero é um coração quebrantado, uma vida comigo. Uma vida de contrição. É isso que agrada ao Senhor, queridos. Vida sincera, irmãos. Desejo que você tenha sido consolado se você está vivendo com o Senhor, lutando essa luta de confessar pecado e querendo viver mais perto do Senhor. Palavra de consolo. Palavra de consolo ao seu coração. Continue. Continue. Você está no caminho certo. É isso mesmo. É uma palavra de confronto se de repente a religiosidade toma conta do teu coração. Está cumprindo coisas e achando que Deus está tranquilo. Aliás, Deus está tranquilo não. Mas está tranquilo para você, né? Não está, queridos. Não está. Religiosidade não salva. Religiosidade não salva. O que salva é uma vida com Deus. Então nós vamos diante do Senhor orar. O meu desejo é que você tenha uma vida de oração aliada a uma vida de obediência. As duas coisas caminhando juntas. Para quando chegar diante do mestre, o Senhor falar, bem-vindo, servo do meu Pai. Eu sempre penso na morte de Estevão. Quando Estevão morreu, quando ele olhou para o céu, antes de morrer, ele olha o céu aberto. E Jesus com os braços abertos, em pé. Jesus em pé, à espera do seu servo. Olha que bênção, querido, que visão maravilhosa. Meu desejo é que cada um de nós tenha essa vida sincera com Deus. Pastor, eu não estou assim. Certa hoje com o Senhor. Certa hoje essa vida com Deus, vida sincera. Joga fora essa religiosidade. Essa religiosidade só vai fazer com que você seja enganado achando que está enganando a Deus. Viva perto do Senhor. Amém? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela bênção de olharmos para a nossa vida de oração, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, essa vida de obediência. Se sabemos de princípios que estamos negligenciando, diante de uma vida já convertida ao Senhor, Pai, faça com que nós olhemos para essa prática religiosa, mundana, como sujeira diante do Senhor.
Queremos ser sinceros diante de Ti, Senhor Deus. Queremos ter um coração sincero diante da Tua palavra, uma vida cristã verdadeira, não de fachada, não uma máscara, onde as pessoas vão aplaudir, mas o Senhor vai virar o rosto. Queremos viver a cada dia perto do Senhor. Ajude o meu irmão, a minha irmã, que tem lutado, Senhor Deus, contra os seus pecados. Tem muitas vezes se entristecido, Senhor Deus, com muitas práticas. Dê a eles coragem, força, ânimo, mas o desejo de ser obedientes a Ti, Senhor Deus. Alcance corações do nosso meio, eu te peço, Senhor, para que vivamos o cristianismo e o único cristianismo verdadeiro, que é aquele que se rende diante do Senhor e confessa pecados e tem uma vida, Senhor Deus, de temor, vida de oração, mas aliada, Senhor Deus, a uma vida de obediência. É que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmão João, por favor, irmão.